Amém. Mais uma vez, graça e paz em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrirem em Gênesis capítulo 12. Amém? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Hoje à noite, nós louvamos o nome do nosso Deus, amém? Amém. O adoramos, rendemos graça, honra, glória, louvor e toda exaltação que só o nosso Deus merece. Nesse momento, é o momento da palavra. É um momento onde, depois de termos adorado a Deus, esse é o momento onde a palavra dele fala aos nossos corações. E eu convido a cada um que está aqui nessa noite, quer nos visitando ou quer seja membro dessa congregação, que você abra o seu coração para receber essa palavra, que você aguce os seus ouvidos para ouvir, não a minha voz, mas a palavra de Deus. Amém. E que essa palavra, ela penetre no seu coração, no meu coração, e que ela faça uma diferença tremenda para as nossas vidas. Mas essa palavra, ela só vai fazer essa diferença caso nós venhamos a atentar para ela, a prestar atenção a ela, a esquecer durante alguns minutos aqui a pessoa que está da sua direita, na sua esquerda, na sua frente, atrás. Esquecer por alguns minutos as pessoas que ficaram em casa e nos concentrarmos na palavra de Deus, que será lida, explicada, pregada e penetrará no seu coração. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que... De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como já foi dito aqui, Senhor, há segundos atrás, que essa palavra, Senhor, que essa palavra faça morada, penetre no mais íntimo do nosso ser. Como ela mesmo diz em Hebreus, que ela seja mais cortante do que a espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Prepara o nosso coração, prepara a nossa alma, prepara o nosso entendimento, Senhor, para essa palavra. Em nome de Jesus. Que não seja a minha voz aqui, Senhor, pregada, mas que seja a Tua palavra anunciada nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, prepara o terreno dos nossos corações para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos e te bendizemos. Amém, Senhor. Amém. Eu queria começar, porque hoje é segundo domingo de agosto, e segundo domingo de agosto nós comemoramos o Dia dos Pais, né? E hoje é Dia dos Pais. Eu vi no Facebook, isso me fez refletir um pouco, porque algumas pessoas dando parabéns, pai, não sei o que, postando foto do seu pai, com o seu pai, e outras postando apenas assim: que saudade, como eu queria ter meu pai, como eu sinto saudade daquele homem, daquele meu exemplo e tal. Isso me fez refletir, porque às vezes a gente tem o nosso pai e a gente nem sequer diz nada, né?
E eu estou falando isso de causa própria porque eu quase não falo para o meu pai o quanto eu amo ele. Eu não sei, talvez seja uma coisa minha, né? Eu tenho muita dificuldade de dizer o que eu sinto. Mas o meu pai, para mim, é um exemplo para mim. Um exemplo de homem batalhador, de trabalhador, de honestidade. Meu pai é isso para mim. Eu ouso não, eu tenho certeza. Eu não seria nada do que eu sou hoje se não fosse meu pai. E eu quero dizer para ele que, pai, eu te amo. Claro, meu Deus, eu fiz a menina chorar. Espero que não. Calou a voz do pai. Mas não só meu pai, mas todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Amém? Amém. E eu queria falar de Deus, do nosso Pai. Quando a gente é criança, os nossos pais nos ensinam que tem o pai e tem o papai do céu. E hoje eu gostaria de falar aqui sobre esse pai ou esse papai do céu. Porque talvez a gente como pai, o que talvez nos traga maior felicidade é quando o nosso filho faz aquilo que nos agrada. Quando os nossos filhos nos enchem de orgulho. E olhando para Deus, eu fico imaginando o quanto Deus se alegra, o quanto Deus se agrada quando nós fazemos a vontade dEle. Hoje, duas pessoas me perguntaram, uma delas foi o Rodolfo, qual é o tema da mensagem? Eu disse, eu não sei. E na verdade, eu não sei. Mas eu fiquei imaginando, e se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu diria que o tema da mensagem é a vontade de Deus para o ser humano. Qual é a vontade de Deus para o ser humano? Às vezes a gente como filho, né, dos nossos pais aqui, talvez temos um pouco de dificuldade de fazer a vontade dele, de agradá-lo, porque às vezes a gente nem sabe qual é a vontade do nosso pai aqui para nós. Mas nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Nós sabemos qual é a vontade desse Pai Celestial, desse nosso Papai do Céu para nós. E hoje eu gostaria de, usando o exemplo de Deus e Abraão, através dessa vontade de Deus para Abraão, eu gostaria de, meditando nisso, que a gente pudesse pensar qual é a vontade de Deus para nós, usando o exemplo de Abraão. Porque claramente aqui Deus tem um propósito e uma vontade a ser cumprida, a vontade de Deus a ser cumprida na pessoa e na vida de Abraão. E a partir desse propósito e dessa vontade de Deus para Abraão, eu gostaria de hoje refletir junto com vocês, junto com a igreja, qual é a vontade de Deus para o ser humano. Amém? E, em primeiro lugar, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre Abraão, porque às vezes quando a gente lê a chamada de Deus para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Talvez a gente não tenha a real noção de por que Deus chamou Abraão, ou por que Deus mandou Abraão sair. Quando nós vamos para um capítulo anterior, aqui nós estamos em Gênesis capítulo 12, mas se a gente for para Gênesis capítulo 11, a gente vai ver que está acontecendo uma coisa muito esquisita. E o que está acontecendo? A Torre de Babel. Aquelas pessoas ali, eles começaram a construir uma torre, que nós conhecemos como a Torre de Babel. E a intenção, olha só, quanta doideira mesmo, quanta loucura na cabeça do ser humano. A intenção daqueles homens era construir uma torre que fosse até o céu. Olha que loucura. E por que essa torre? Por que aqueles homens intentaram no seu coração fazer uma torre que fosse até o céu? Aí nós teríamos que ir
nos 2 capítulos anteriores, no capítulo 9, quando a gente vai ver sobre o dilúvio. E após o dilúvio, no capítulo 11, aqueles homens pensam consigo mesmo: peraí, o mundo acabou com água, então vamos construir uma torre bem alta que chegue ao céu, porque caso Deus resolva novamente inundar a terra, não seremos abalados, porque a água não nos atingirá mais. E essa história de depender desse Deus, que conversa é essa? Nós somos seres humanos autônomos, nós não queremos estar debaixo da vontade desse Deus. E olhe ele, se ele ousar novamente inundar a terra com água, estaremos preparados para ele, porque construiremos uma torre e estaremos salvos, porque essa torre será tão alta que invadirá o céu, e não estaremos mais à mercê desse Deus. E aí, quando a intenção desses homens era construir essa torre, Deus chega lá, olha para aquele povo e diz: espera aí, eles são um. O povo é um só. Enquanto eles tiverem o mesmo pensamento, enquanto eles estiverem unidos, não há nada que esses homens não possam fazer. Então vamos fazer o seguinte: vamos dividir esse homem, vamos espalhá-los pela terra. E como a gente faz isso? É simples. Vamos confundir as línguas. Ninguém vai mais se entender. Ninguém vai mais conseguir se comunicar. Então eles não falarão mais a mesma língua, eles falarão muitos idiomas. E assim Deus fez. E aquelas pessoas ali que antes estavam juntas no mesmo propósito, elas se espalharam. E a partir daqui começa a história de um homem chamado Tera. Esse homem chamado Tera, ele quis ir até Canaã. Ele colocou no seu coração que ele iria chegar em Canaã. Esse homem chamado Tera. Notem que o acontecimento aqui, a falar sobre Tera, acontece logo ao acontecimento da Torre de Babel. E esse homem que colocou no seu coração chegar a Canaã, ele não chega a Canaã. Ele só vai até Arã. E esse homem chamado Tera era o pai de Abraão. O texto não diz se Abraão era desse povo, se Abraão fazia parte desse povo. O texto não diz. Pelo menos não esse. Mas quando a gente vai lá para Josué, capítulo 24, versículo 15, quando Josué diz assim: olha, escolham entre vocês, se vocês vão adorar os deuses dos pais de vocês que viviam do outro lado do Eufrates, vocês que adorem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz isso. Mas não é essa segunda parte que eu quero chamar a atenção, é a primeira. Quando ele diz: olha, escolham se vocês querem adorar os deuses dos pais de vocês lá da além do Eufrates, ou seja, do outro lado. E o que era o outro lado do Eufrates? Era onde estava a Torre de Babel. Então o que Josué estava dizendo era: olha, os pais de vocês faziam parte daquele povo rebelde, daquele povo idólatra, daquele povo que estava querendo se tornar autônomo de Deus. Se vocês querem ser igual a eles, problema de vocês, é o que
Deus olhou para Abraão e viu um ser humano como nós, pecador. Mas Deus tomou a iniciativa de dizer para Abraão: sai daí, vem para cá, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. Sai do meio desse povo idólatra, desse povo aí que o Deus dele é o próprio ventre, porque eles estão mais preocupados em fazer a própria vontade do que a minha. Eles estão mais preocupados em satisfazer os seus desejos do que fazer a minha vontade. Abraão, sai daí! E eu queria chamar a atenção desse texto, irmãos, para três verbos. Três verbos nesse texto. Deus diz: Abraão, sai. Abraão, vai. Abraão, sê. Eu queria chamar a nossa atenção para esses três verbos. Ele diz: Abraão, sai da tua terra. Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ser tu uma bênção. Dizendo que a iniciativa partiu de Deus. Foi Deus que quis chamar Abraão. Foi Deus que quis resgatar Abraão do meio de um povo idólatra, do meio de um povo rebelde, e trazer para junto dele. E eu olho para Abraão e eu me identifico com Abraão. Não porque eu seja o pai da fé, mas porque eu estava no meio de um povo idólatra. Porque eu vivi rebeldia contra Deus. Porque eu era rebelde, porque eu queria satisfazer as minhas vontades, porque eu queria satisfazer os meus desejos, porque o meu Deus é o meu ventre. Porque eu não estava nem aí porque era a vontade de Deus. E olhando para aquilo que Deus fez com Abraão, e chamando a atenção para esses três verbos que eu disse para vocês, irmãos, eu gostaria de mostrar para nós qual é a vontade de Deus para o ser humano. E a primeira vontade de Deus para o ser humano é o primeiro verbo que eu disse. Qual é o verbo? Sai. A palavra em grego para a igreja é eclesia. E essa palavra significa os chamados para fora. A vontade de Deus para o ser humano é que ele saia. Saia desse mundo. Saia do meio desse povo idólatra que só quer fazer a sua própria vontade. Saia do meio desse povo que está em rebeldia contra Deus. Sai. Deus chama esse ser humano para perto dele, dizendo para ele: olha, esse mundo aí, essas pessoas aí, com quem você está vivendo, com quem vocês estão se relacionando, com quem vocês convivem, essas pessoas aí, sai do meio delas, porque eu quero fazer de você igreja. Sai. E é incrível que Deus nos chama para sair. E mesmo assim a gente tem tanta dificuldade de sair. Mesmo assim a gente nutre relacionamentos com o mundo. Mesmo assim nós temos medo. Medo de mudar de vida, de mudar de
um pastor falando sobre decisão e ele disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, a palavra decisão é decisão. Você sabe o que é cisão? É um corte, é um rompimento. Então por que decidir por alguma coisa é tão difícil? Porque decidir por algo significa romper com algumas coisas. Se eu tomar a decisão de sair, de ouvir o chamado de Deus e sair do mundo, eu tenho que romper com esse mundo. Eu tenho que fazer um corte. Usando o exemplo de um bebê que nasce, é claro que não é uma escolha para ele, ou sim ou não. Mas quando ele sai do ventre da sua mãe, é necessário fazer um corte. E que corte é esse? O cordão. Quando nós estamos no mundo e Deus nos chama para sair, esse cordão umbilical que nos liga a esse mundo, que nos alimenta desse mundo, precisa ser cortado. E nós teimamos e teimamos em continuar nos alimentando desse cordão, desse mundo, sendo que Deus tem um alimento mais saudável para nos dar. Deus tem um alimento para nos dar que vai nos nutrir de uma forma como nós nunca fomos nutridos. Deus tem um alimento espiritual para nos dar, irmãos. Deus tem algo muito maior para nos oferecer. E eu não estou falando de nada que a gente possa ter aqui nessa terra. Eu estou falando de algo além. Que nada, e nem ninguém aqui vivo já provou. Mas parece que nós estamos trocando a nossa bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Esaú tinha a bênção da primogenitura nas suas mãos e ele trocou por um ensopado para satisfazer o seu desejo naquela hora. E a gente troca o eterno pelo temporário. Tudo que nós vivemos aqui vai passar. Eu disse para você, eu pedi, aliás, para você não atentar para a pessoa que está do seu lado, mas por favor, toque assim nela, toque, assim não, pode tocar, toque. Essa carne que você acabou de tocar aí, ela não existirá mais. Ela não existirá mais. Isso é temporal. Não significa dizer que a pessoa que você tocou não terá corpo. Ela terá um corpo, mas não será assim. E a gente troca coisas eternas por coisas mundanas e carnais e que vão passar. Por isso Deus nos chama, sai daí. Sai do meio desse povo idólatra. Sai desse mundo. Sai do meio desse povo aí que está em rebeldia contra mim. Vem para fora. Sai. E nós precisamos meditar nisso. Olha, Deus nos chama. E eu não estou falando aqui, irmãos, apenas para as pessoas que não têm um compromisso com Deus, que nunca foram cristãos e que precisam aceitar Jesus. Não, eu estou falando para todos nós que ainda temos ligações com esse mundo, ligações com essa terra. Vamos deixar isso de lado e vamos sair. E vamos em direção a esse Deus.
Porque nada nessa terra nos satisfará como Deus nos satisfaz. Nada, absolutamente nada nessa terra preencherá o nosso coração como só Deus faz. Por isso, eu olho para todos nós, não é só para vocês, para mim, e ouço Deus dizer para nós: sai, sai, sai daí dessa terra, sai da tua zona de conforto, sai desse lugar aí que está sendo tão confortável para você, mas não é aí que Deus te quer. Sai daí, vem para perto de Deus, mesmo que isso vá acarretar algumas perdas para você, algumas cisões, alguns cortes que você vai ter que fazer, mas mesmo assim, nada disso aí é melhor do que Deus. Eu comecei aqui falando de Pai. Olha, não existe um Pai melhor do que o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor, soberano, Criador, Deus. E acima de tudo, nós podemos chamá-lo de Pai. Jesus, quando ele estava ensinando aos discípulos, ele disse assim: olha, quem de vocês sendo mau, se o filho de vocês pedir um peixe, vocês darão uma cobra? Se vocês são maus e é que são capazes de dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste cuidará de vocês. Eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que Deus nos promete carro, casa, e vocês me conhecem. Eu não prego isso aqui. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que Deus cuida de nós. E nós temos que ter a fé de saber que aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus que é a vontade de Deus para nós, é o melhor para nós. E embora coisas ruins aconteçam conosco, nós temos que ter a fé para acreditar que mesmo ruim é a vontade de Deus para nós e é o melhor. Isso é fé, irmãos. Fé não é determinar. Fé não é você ficar fazendo confissão positiva. Amanhã o negócio vai dar certo. Eu creio, eu tenho fé. Deus já decretou. Isso não é fé. Isso é fideísmo. Não tem nada a ver com fé. Fé é acreditar que mesmo quando a coisa está ruim, Deus está comigo. Amém. Isso é fé. Por isso eu estou falando sobre a vontade de Deus para nós. Porque o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei que é maluco, principalmente quando você perde um filho. Se o filho morre, você entender que a morte daquele filho foi a vontade de Deus e que essa vontade é boa, perfeita e agradável, você que isso é maluco. Mas isso é fé. E não significa dizer que você não sofrerá, não significa dizer que você não vai ter luto, não significa dizer que você não vai sofrer, significa dizer que embora tudo isso, Deus é contigo. Amém. Irmãos, eu lembro, deixa eu ver quanto tempo faz. De 2006 para cá faz quanto tempo? 9 anos, né? Em janeiro desse ano, fez 9 anos que a Isarlene faleceu. Alguém sabe quem é a Isarlene? Levanta a mão. Alguém sabe o que a Isarlene era para mim? Levanta a mão. Isarlene era minha esposa. E entender que o falecimento dela foi a vontade de Deus e que essa vontade de Deus para mim seria boa, perfeita e agradável, para mim não dá. Ou pelo menos não dá. Mas são nessas horas que eu tenho que entender que a vontade de Deus é maior do que a minha. E eu tenho que ter a fé de acreditar que embora eu
estivesse sofrendo, chorando e em depressão, como eu fiquei, eu tinha certeza de que Deus era comigo. Eu lembro de uma senhora que ela tinha um filho que tinha perdido a esposa no mesmo período que eu. E 15 dias depois ela esteve aqui me visitando, ainda morava aqui. E ela olhou para mim e olhou assim, o que está acontecendo contigo? Eu disse, por quê? Ela disse, meu filho está desesperado, se entregou à bebida, só vive chorando, bêbado, maltrapilho. E eu estou olhando aqui, você está tão bem. Por fora eu estava, né? Mas eu disse para ela, se eu estou do jeito que eu estou, é porque o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, tem me consolado. Aleluia. E é assim que funciona conosco, os cristãos. E é por isso que Deus olha para nós e diz, sai, coloca a tua vida nas minhas mãos e deixa que eu cuido. Não se preocupa com o dia de amanhã, como Jesus mesmo disse, basta cada dia o seu mal. Entrega, escute isso. Vou citar aqui o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa Deus cuidar da tua vida. Entrega a tua vida nas mãos dele. Ouve a voz de Deus dizer, sai desse meio desse povo e vem para cá, porque aqui eu tenho coisa melhor para te dar. Em segundo lugar, Deus, quando ele fala para Abraão, sai. Mas depois, no final do versículo 1 do capítulo 12, ele diz assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro Deus diz, sai. Depois ele diz, vai. É interessante que Deus primeiro manda a gente sair do meio desse povo. Depois ele faz o quê? Volta. E eu olhando e comparando conosco a igreja, Deus diz para nós, a igreja, em Cristo, sai daí desse mundo. E Ele, através de Jesus, nos resgata desse mundo, amém? Amém. Mas depois, resgatado, Ele diz, ide. Vai, prega o Evangelho a toda criatura. Porque os perdidos que precisam ouvir o Evangelho estão lá, do lugar que você veio. Eu te chamei, mas te chamei para te enviar. E te enviar para o mesmo lugar que você veio. Porque os perdidos estão lá. É um chamado para nós, igreja. E essa comissão, ela não é um mandamento para alguns. É um mandamento para todos. Deixa eu dizer um chavão aqui, né? Mas deixa eu dizer um chavão. Quem é a igreja diz amém. Amém. Foi tão fraco que eu acho que nem a metade da igreja. Quem é a igreja diz amém. Amém. Então o chamado do ID é para você. E eu fico me perguntando, olha, sabe o que mais tem me incomodado? E Deus sabe disso. O que mais tem me incomodado é que nesse período de 6 meses que passaram, eu não batizei ninguém. Nem estudos bíblicos. Isso tem me incomodado demais. Demais. O que nós estamos fazendo como igreja? Nos reunindo aqui para o culto? Amém, glória a Deus. Os santos precisam se reunir para cultuar a Deus. Mas não é só para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para ir, para anunciar as boas novas de Cristo, as boas novas de Deus em Cristo, o Evangelho da salvação em Cristo, o reino de Deus que chegou na pessoa do
chamado Jesus o Cristo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. E o que nós temos feito com relação a esse chamado? Deus diz, sai, mas Ele também diz, vai. Em Cristo, Deus nos pegou, nos resgatou do império das trevas, nos desarraigou desse mundo. Mas não somente isso. Ele disse, vai e prega o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o que eu estou tentando aqui fazer é criar uma consciência em nós, a começar em mim. A consciência de que a pregação do Evangelho é algo que é responsabilidade nossa, que pesa sobre nós. O apóstolo Paulo, com relação à pregação do Evangelho, ele disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. E foi para isso que Cristo nos chamou. Foi para isso que Deus, quando disse sai, Ele depois disse vai. Ide. E deixa eu dizer uma coisa aqui que eu acho que é pertinente, que é viável, que é válido. É que às vezes a gente fica esperando um momento específico para pregar o Evangelho. Não, peraí, nós vamos fazer um culto evangelístico, nós vamos fazer uma campanha evangelística, e quando a gente fizer essa campanha, a gente vai evangelizar. Só que a comissão, o ID, ela não nos permite esse pensamento. Porque o ID é vai. E enquanto eu vou, eu anuncio. Enquanto você vai na mercearia, você prega o Evangelho. Enquanto você vai ao trabalho, você prega o Evangelho. Enquanto você vai visitar um parente, você prega o Evangelho. Enquanto você vai conversar com alguém na rua, você prega o Evangelho. É um chamado, é uma comissão, é um envio do vai. Eu não tenho que parar o que eu estou fazendo para evangelizar. Eu tenho que, enquanto eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu tenho que evangelizar. E talvez seja esse o principal motivo de que a gente não abre a nossa boca e não fala desse Jesus que nos libertou dessas trevas. Eu olho para todos nós aqui e creio quão grandes coisas Deus fez em nossas vidas. Quando Jesus curou um homem, um cego, de nascença, e os fariseus foram interrogar, primeiro os pais dele, depois a ele, porque os pais com medo disseram o seguinte, olha, ele já é adulto, ele perguntem para ele. E quando eles chegaram lá para perguntar, olha, quem foi que fez isso para ti? Ele disse assim, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. O que eu estou querendo dizer é que para falar de Jesus, basta falar o que Ele fez na tua vida, como Ele te transformou, daquele homem que vivia no meio de um povo idólatra, no meio de um povo rebelde contra Deus, e hoje você serve a esse Deus Todo-Poderoso, por causa de Jesus, pelo que Ele fez na cruz. E esse sacrifício da cruz foi suficiente para nos dar o perdão e nos libertar de tudo aquilo que nos escravizava a esse mundo. O pecado. Fale do que Jesus fez na sua vida. E fale do que Ele pode fazer na vida de outros.
e cumpra essa comissão, esse ide, porque Ele nos tira, Ele diz sai, e depois Ele nos envia, Ele diz vai. Mas, em terceiro lugar, às vezes parece meio maluco ser crente, né? Peraí, eu vim dali, eu vou voltar. E se eu me contaminar de novo? E se eu voltar a ser o que eu era antes? É por isso que, nesse chamado de Deus, são 3 verbos. Ele diz sai, Ele diz vai, e Ele diz o que mais? Ser. Ele não apenas te chama, Ele te chama e te envia. Mas Ele não apenas te envia, Ele te envia para ser uma bênção na vida dos outros. E o que é ser uma bênção na vida dos outros? Mateus, Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, ser luz, ser sal. É assim que nós vamos ser uma bênção na vida das pessoas. Nós vamos evangelizar, anunciar, e elas vão ver em nós o Cristo ressurreto. Porque nós somos enviados, mas enviados para ser. Eu não vou enviado ao mundo para ser parecido com Ele. Eu vou enviado ao mundo para que lá no mundo eu possa ser a imagem de Jesus refletida em mim. E através dessa imagem refletida em mim, o Evangelho seja anunciado e pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho. Por isso eu tenho que ser. Porque não adianta. Eu estava conversando na semana passada com um irmão. Eu estava dizendo para ele uma coisa, e é muito difícil isso, mas a gente tem que lutar. Porque nós precisamos ser o que pregamos. Eu não posso dizer para você, seja cristão, e eu não ser. Porque as pessoas vão olhar para a nossa vida. Por isso que Deus nos envia, mas nos envia para ser. Porque a principal pregação é a minha vida. No final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, tem uma frase lá que eu acho fantástica. A frase é a seguinte, que a multidão se admirava do que Jesus pregava. Porque Ele pregava como quem tinha autoridade, e não como os fariseus. Como é que os fariseus pregavam? Com hipocrisia. Eles diziam para vocês, olha, Deus diz-nos, e eles não davam. Eles diziam, honrem pai e mãe, e eles não honravam. Eles diziam, jejuem, e muitos não jejuavam. Mas Jesus não pregava assim. Jesus pregava como quem tinha autoridade, e a autoridade de Jesus é porque Ele vivia o que Ele pregava. Ele não apenas dizia, Ele era. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, Deus nos envia, e nos envia para ser uma bênção na vida das pessoas, ser sal, ser luz. E hoje, vou até respirar, porque hoje está difícil, né? Encontrar um cristão que é uma bênção. Como dizia um irmão nosso, está mais fácil encontrar um irmão que é uma desbênção. Porque hoje os cristãos são mais conhecidos pelo calote que dá. Eu estava ouvindo um pastor esses dias, e ele disse que chegou num depósito de construção, porque ele estava em reforma e precisou comprar um material lá, não sei se era hidráulico. E quando ele chega no depósito, o dono do depósito estava xingando uma pessoa de tudo quanto era nome.
E aí ele ficou calado naquela ouvindo, e o cara disse, quando o cara terminou de xingar a pessoa de todos os nomes possíveis, ele disse, e ainda disse que é pastor. E aí ele disse que ficou bem quietinho, porque ele é pastor também. E aí, para a infelicidade dele, um membro da igreja dele chega e diz, pastor. E ele diz, ai meu Deus. Então a imagem que os cristãos têm passado, e eu até falei isso para algumas pessoas, que ele disse que a questão é que esse pastor tinha comprado material de construção para construir o prédio e comprou fiado. E depois chegou no dono do depósito e disse assim, olha, Deus, que é o dono do ouro e da prata, disse que não era para me te pagar nada porque ele é dono de tudo. Que cara de pau! Que cara de pau! E aí o que a gente mais vê são pessoas não sendo bênção. Irmãos, eu tenho compartilhado com irmãos. Na verdade, irmãos têm compartilhado comigo suas bênçãos. Eu estava ouvindo uma pessoa dizer que nós somos abençoados quando nós conseguimos compartilhar com outra pessoa aquilo que Deus me dá. E ele usou esse exemplo para explicar isso. Se eu estou com sede e eu oro e digo, Senhor, me dá água, e Ele me dá água, e eu pego essa água e bebo, eu não fui abençoado pela água, ela me saciou. Mas a partir do momento que eu compartilho essa água com você, aí essa água foi uma bênção. É isso que tem que funcionar. O que a gente tem vivido é um cristianismo onde as pessoas são tão egoístas que não compartilham daquilo que Deus tem dado. E eu estou dizendo isso porque eu tenho tido de Deus a graça de ter irmãos que têm compartilhado de suas bênçãos comigo. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por isso. E eu espero poder retribuir em outros irmãos aquilo que Deus tem feito comigo. Deus tem me dado a graça de conhecer algumas coisas, de ter a oportunidade, de ter tempo para ler algumas coisas, de ler livros e fazer estudos e outras coisas. E Deus tem me dado essa graça e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Porque do que adianta eu adquirir tanto conhecimento se eu não puder passar isso para ninguém? Só é uma bênção se eu puder compartilhar com vocês. Então, amados, Deus nos chama para ser. Em primeiro lugar, Deus diz para nós o quê? Diz o quê? Sai. Mas Ele não diz só sai. Ele diz sai e depois Ele diz vai. E depois que Ele diz vai, Ele diz o que mais? Sim. Vem para cá. Sai da tua zona de conforto. Corta com esse mundo. Cria uma cisão e rompe. Sai do meio desse povo idólatra, desse povo rebelde. E vem para cá. Porque eu quero te enviar como um missionário, como um pregador do Evangelho, como alguém que evangeliza. E eu vou enviar você para ser uma bênção na vida das pessoas. Pensem nisso. Meditem sobre isso. Nessa noite, enquanto cantamos, eu gostaria que você meditasse em tudo que falamos aqui. E no final da canção que vamos cantar aqui, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Fiquemos de pé.